legislação que nós estamos pretendendo apresentar à Câmara Municipal, que está em estudo pelo Departamento de Negócios Jurídicos da Prefeitura, pretende que ela seja bastante avançada e nós estamos consultando legislações de vários municípios para adaptá-las à nossa realidade. Por outro lado, já existe uma lei de resíduos sólidos de 2006, que tem alguns artigos bastante interessantes para o município. Enfim, nós vamos adaptar essa lei e fazer uma nova lei. A nova lei, ela vai colocar, sem dúvida nenhuma, responsabilidade não só nos setores públicos, mas também nos setores privados, e principalmente focando os seguintes aspectos. Primeiro, a questão da logística reversa, ou seja, quem produz um determinado artigo ou bem que demande uma reciclagem, fica responsável pela reciclagem. A lei da logística reversa tem tido grande sucesso em muitos países europeus e também em algumas cidades do Brasil, e com isso avança bastante a participação do setor privado no processo, né? Então esse é um ponto importante. Por outro lado, o estímulo que nós vamos fazer, a reciclagem de resíduos sólidos, por exemplo, da construção civil, que é muito importante também. Nós estamos estimulando muito a participação de empresas privadas nesta reciclagem de resíduos sólidos, porque o acúmulo de resíduos sólidos tem um potencial grande de danos à saúde pública, ao ambiente de um modo geral, a águas subterrâneas, águas superficiais, a poluição do ar. E, portanto, a reciclagem, além de ter um aspecto econômico, tem um aspecto ambiental, tem pontos ambientais importantes. E um outro ponto que estamos dando bastante ênfase é a coleta seletiva, né, que visa melhorar muito a reciclagem de material potencialmente reciclável, como plásticos, vidro, papel, enfim, tudo aquilo que puder ser reciclado. Nós pretendemos apoiar, ampliar o trabalho das cooperativas, né, e dos cooperados, no sentido de que eles tenham melhores condições de trabalho, condições mais avançadas do ponto de vista de treinamento profissional, né, e condições apropriadas de saúde do trabalho, de saúde ambiental de um modo geral. E a nossa população, infelizmente, está muito aquém do que precisa para que se avance essa questão de educação na área ambiental. Eu estou falando educação ambiental em geral, mas especialmente também é muito importante a educação sanitária da população, né? A população tem uma visão muito pouco clara das implicações que existem, né, entre o meio ambiente e a saúde humana, né, e contaminações, etc. Então nós pretendemos também avançar muito nessa educação sanitária da população, além da educação ambiental. Temos muitos outros problemas em outras áreas ambientais que não são só resíduos sólidos, que também precisam de uma urgente série de medidas. Por exemplo, nós não medimos poluição do ar na cidade. Nós temos que medir poluição do ar. Nós temos que tratar o problema das enchentes, porque há uma correlação entre enchentes, qualidade de água, degradação dos mananciais, e, portanto, temos também que cuidar desse aspecto. Então, todos esses pontos estão sendo tratados nesse conjunto de ações voltados para o meio ambiente em São Carlos. Olha, depende do ângulo que a gente vê. Por exemplo, São Carlos trata os esgotos, né, da cidade, e não são todas as cidades da região que tratam os esgotos. Então isso já coloca São Carlos num patamar mais elevado, né? Mas, por outro lado, alguns municípios têm um tratamento mais avançado na questão dos resíduos sólidos, né? A reciclagem já está estabelecida e, portanto, colocar São Carlos num único patamar em relação aos outros municípios é um pouco mais difícil, porque a cidade tem níveis diferentes de desenvolvimento na área ambiental. Nós precisamos, por exemplo, tratar os nossos rios. Todos os nossos rios são poluídos. Muitas cidades daqui da região também têm o mesmo problema. Os rios todos que atravessam a cidade
estão poluídos, né? Que atravessam as cidades estão poluídos. E, portanto, é difícil dar uma nota para São Carlos sobre todo o problema ambiental em relação aos outros municípios, porque existem disparidades entre as cidades. A nossa meta e as nossas preocupações são de colocar São Carlos no nível mais elevado possível de gestão ambiental e de resolução de problemas ambientais, vis-à-vis a educação da população. Olha, isso é um processo longo, porque ele depende muito de uma permanente educação da população e participação da população, depende de muita perseverança e persistência do poder público e depende também de integração entre os diferentes setores do sistema público, né, que possam integrar mais, por exemplo, o plano diretor com a drenagem, os planos de gestão de resíduos sólidos com reflorestamento. Enfim, há uma necessidade, né, de integrar mais os processos ambientais dentro do próprio sistema público, para que com isso se ultrapasse isso e se passe isso para a população. Digamos, essa avaliação, né, e essa participação da população é realmente bastante importante, e essa participação tem que ser nas ações diárias e nas várias ações da Secretaria, por exemplo, a questão dos mutirões, né, e a participação com relação aos mutirões que nós estamos fazendo nos diferentes bairros, né? E mais algumas outras ações que eu diria pontuais e gerais. As ações pontuais é a pessoa na sua casa lembrar sempre que ela pode contribuir bastante para uma gestão ambiental mais eficiente e de maior abrangência. E as ações mais gerais do poder público também mostrariam a capacidade da população de integrar todo esse movimento.